Oi, Antônio aqui e hoje eu vou te ensinar a fazer uma automação para que você consiga programar posts em foto, reels, stories em foto e stories em vídeo. Tudo isso dentro de uma planilha do seu próprio Google Sheets para que a automação mande para você. E obviamente isso pode ser transformado facilmente em um agente de IA, tá? Porém, nesse vídeo aqui eu vou explicar passo a passo como é que você vai fazer o básico, tá? Então, essa aula aqui vai ser uma aula longa, tá? Eu vou tentar enxugar o máximo que eu puder, ser o mais objetivo possível, mas eu vou pincelar também assuntos básicos para que, se você nunca fez isso antes, eu vou fazer um passo a passo bem mastigadinho aqui para você, tá? Então, pega uma aguinha, pega um cafezinho, senta aí confortável e assiste essa aula e vai aplicando junto comigo, tá? Ela vai ser uma aula um pouco extensa, mas eu tenho certeza que no final você vai ter ali uma automação que vai te ajudar pra caramba com os seus posts aí, ou os posts dos seus clientes, como é o meu caso aqui. Então, vamos lá. Então, antes de iniciar esse tutorial, você vai precisar de algumas coisas, tá? Primeiro, você vai precisar de um S3, seja um Minion, seja um S3 da Amazon, tá? Se você utiliza Docker Swarm, como eu utilizo, eu vou deixar o link do Minion aí embaixo. Você simplesmente copia e cola para dentro do seu portainer, tá? Do seu servidor, para que você consiga utilizar ele, né? Para você poder salvar os seus arquivos, etc. Se você tiver um S3 da Amazon também vai funcionar. Eu não vou ensinar passo a passo como você vai fazer isso, né? Se você quiser aprender mais sobre isso, como criar ali o stack e tudo mais, dentro do seu servidor, ter a sua própria VPS, eu ensino isso no curso Enxame de Agentes, que você tem o link aí embaixo, você pode acessar. Se você quiser ter acesso a esse documento, eu vou deixar também o link aí embaixo, você preenche o seu e-mail, você vai receber esse documento, tá, do seu e-mail. E também a gente vai precisar lá de uma conta no Google Drive e as credenciais configuradas. Se você não sabe como faz isso, tem o link do vídeo aqui, onde eu ensino exatamente em 4 minutos ali como é que você faz para criar a credencial no Google Drive, para você poder utilizar a API dentro do N8N, tá? É basicamente isso. Eu vou rolar aqui embaixo para você ver a stack do Minion, tá? Você simplesmente copia isso aqui, cola para dentro e altera as informações aqui. Então, se você, por exemplo, não usa o Docker Swarm, como eu utilizo, e utiliza, por exemplo, o Docker Compose ou utiliza o EasyPanel, o que você pode fazer? Você pode copiar essa versão do Minion, tá? Que ela é a última versão que utiliza ali a dashboard, que você pode usar manualmente, tá? Ela. Você pode baixar ela lá direto do Docker Hub pro seu EasyPanel ou pro seu Docker Compose. Entendendo isso, tendo isso configurado, a gente pode continuar o nosso tutorial. Então, primeira coisa, vamos acessar o Developer Facebook /apps, tá? Então, eu já tenho aqui aberto o meu, estou utilizando uma nova conta, uma conta zeradinha, onde a gente vai fazer o passo a passo. Então, vamos botar em começar aqui. Dentro do começar, agora eu vou registrar a minha conta. Então, seja bem-vindo, blá blá blá. Vou colocar o número de telefone, eu vou colocar o meu número aqui. Então, ele viu um SMS aqui para o meu telefone, eu vou colocar o código aqui. Agora aqui ele vai pedir para enviar um e-mail, né? Eu vou clicar concordo, confirmar e-mail. E aqui ele vai perguntar o que a gente é. Vamos botar desenvolvedor e concluir a inscrição. Perfeito, agora a gente está aqui na página dos apps. Vamos aqui clicar em criar um aplicativo. Então vou clicar em criar um aplicativo. Vai aparecer isso aqui, eu vou fechar. E agora o nome do aplicativo. Eu vou colocar aqui aula YouTube. Que você pode colocar o nome do seu aplicativo, do que ele faz, né? Você pode colocar postador do Instagram, qualquer coisa, né? Então vou avançar aqui. Vamos rolar para baixo e a gente vai colocar outro. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar empresa, tá? Aqui dentro da informação aqui do documento tem exatamente o que a gente tem que fazer. A gente sempre tem que escolher negócios, né? No caso aqui é empresa, não é negócio. Isso aqui vai estar como business, tá? Então, a gente vai criar aqui, então, uma empresa. Então, ele vai deixar as informações e aqui vai ter os portfólios, tá? Se você tiver páginas linkadas nessa conta, vai aparecer aqui, tá? Aqui não tem nenhuma, então eu vou só botar criar aplicativo. Mesmo que apareça as páginas, você não seleciona ela, só clica em criar aplicativo, tá? Agora vai pedir a minha senha, vou botar a minha senha. Perfeito. Criamos o aplicativo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Instagram e vai clicar em configurar. Clicamos em configurar, agora a gente vai ter aqui, ó, a
informação do Instagram. A gente não vai mexer nisso aqui agora. A gente vai vir aqui em funções do app. Vamos vir aqui em funções, vamos adicionar a pessoa. Vamos rolar para baixo e colocar testador do Instagram. E agora a gente vai adicionar uma conta do Instagram que a gente vai testar. Então a minha vai ser essa aqui, ó. Esse aqui? Então eu vou adicionar a conta aqui, né? Coloquei esse meu perfil do Instagram. Vou adicionar ele. E aí vai dizer que testador do Instagram pendente, tá? Para que a gente continue, a gente precisa aceitar isso. Então, como é que eu vou fazer para aceitar isso? Eu vou logar com a minha conta no Instagram aqui. Então, primeiro, você pode copiar esse link aqui, tá? Porque você vai ter que aceitar aqui, tá bom? Esse aqui, ó. Account Manager Access, tá? Então eu vou adicionar aqui. Então você vai cair nessa página aqui, nesse Manage Access. Então eu vou dar um Enter aqui para você ver exatamente a página que vai cair. Vai cair nessa página aqui. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui em convites do testador e vai aceitar. E pronto, perfeito. Agora você tem acesso aqui ao seu Instagram para conseguir fazer os posts, tá? Vamos voltar então para cá. Então aqui já foi aceito. Se eu dar um Enter aqui, ele vai aparecer que está aceito. E tá certinho. Então, vamos para a próxima parte. Agora a gente vai gerar um token lá no Instagram. A gente vai clicar aqui no Instagram, ó, e vai configuração da API. Aqui a gente vai gerar um token de acesso. Como é que a gente faz isso? A gente clica aqui e com a conta a gente gera o token. Agora vai aparecer tudo que a gente consegue fazer aqui, ó. Então, ó, acessar e gerenciar comentários, acessar e gerenciar mensagens, acessar publicações de conteúdos, acessar e gerenciar insights. Então, vamos permitir. E aqui eu vou botar estou ciente e vou copiar esse token de acesso. Salva isso aqui, um documento que você possa acessar, porque depois que você criar aqui, você não consegue mais acessar esse token, tá? Então eu vou salvar aqui num bloco de notas. Rapidão, salvamos. Uma outra informação relevante é esse número aqui, ó. Esse aqui é o número de identificação do aplicativo. Então eu vou copiar ele e vou salvar também. Concluído, tá? Então, fechou. Geramos aqui a conta. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em ferramentas, explorador Graph API, tá? E aqui agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai obter um token de acesso. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar a página aqui, no caso a minha já está selecionada, né? E eu vou selecionar as permissões que eu quero. Então a gente vai vir aqui na nossa cola, ó, e vai pegar Pages Show List. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V aqui. E agora eu vou adicionar todas do Instagram. Então eu simplesmente vou colocar Instagram aqui, ó, dar um Ctrl C e colar aqui. Então tudo que aparecer do Instagram aqui, eu vou clicar. Perfeito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou Generate Access Token. Vou clicar aqui. Vai ter o da Sandra, eu vou continuar aqui. E apenas as páginas que eu tenho acesso. No caso aqui, eu não tenho acesso à página. Então, como é que eu vou fazer para eu ter acesso a essa página? Eu vou ter que me adicionar lá dentro da página. Então, como é que eu faço isso? Vou voltar aqui, tá? E vou acessar com a conta que eu tenho acesso à página. Então, vou fechar aqui. Estou aqui na página do Facebook. Eu vou selecionar a conta aqui, ó. E eu vou selecionar a minha página. Ó. Então, selecionei a página, tá? Aqui dentro da página, eu vou vir em configurações. Então eu vou clicar novamente aqui e vou em configurações e privacidade. E vou em configurações. Aqui em configurações, eu vou em configurações da página. E aqui eu vou acesso à página. E aqui eu vou adicionar uma pessoa. Então eu vou adicionar um novo, vou avançar e vou procurar o e-mail da pessoa que vai acessar a página, que no caso vai ser essa aqui. Então eu vou botar o nome da pessoa aqui, ó. Vou adicionar aqui. Permitir que ela tenha controle total. Conceder acesso. Então eu vou botar a senha aqui, vou confirmar. Show. Agora eu vou aceitar o convite lá no meu e-mail. Então vou logar com a outra conta e aceitar o convite. Então aqui na minha conta, ó, eu recebi o convite. Então eu vou clicar aqui. E vou
verificar o convite e vou aceitar o convite. Então, avançar, aceitar. Vou receber um código no meu e-mail, colocar o código aqui. Perfeito, consegui acessar a página. Agora, o que eu tenho que fazer aqui na página para que ela apareça, tá? Eu vou ter que vir aqui em configurações. Vou ter que rolar para baixo aqui, ó, e contas vinculadas. E conectar com o Instagram, caso aqui não esteja conectado. Então vai vir aqui e conectar com o Instagram, tá? Então essa aqui a página já está conectada, já está tudo pronto. É só continuar. O que eu vou fazer? Vou voltar aqui para o explorador e novamente vou criar um token de acesso. Então eu fechei aqui meu token de acesso. Pode ver que não tem nada aqui. Vou colocar de novo as informações para conseguir entrar com o meu token de acesso aqui. Vou gerar o token de acesso novamente. Vou continuar. Continuar. E agora vai aparecer aqui a minha conta. Então eu vou logar. E vai aparecer também minha conta de Instagram. Então eu vou dar continuar. Perfeito. Ficou conectado. E geramos o token, tá? E esse aqui é o nosso token de acesso lá do N8N, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse token e vou salvar ele, tá? Vou só copiar ele aqui e vou salvar ele no lugar. Lembrando que este token aqui, eu vou deletar ele, então não adianta você tentar acessar pelo meu token que não vai funcionar, tá bom? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai estender a vida desse token. Por quê? Porque esse token aqui, ele dura tipo 2 ou 3 dias, é um negócio que não é útil para ninguém, ou dura algumas horas, alguma coisa assim, eu não lembro ao certo. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o token que a gente copiou, a gente vai vir em ferramentas e a gente vai em depurador de token de acesso. Tá? A gente vai simplesmente colar o token aqui, vai depurar o token e agora você vai ver que eu tive um acesso de 3 meses. Então aqui, se eu rolar para baixo, vai ter o token completo, ó, estender token de acesso. Vou estender o token, coloquei a senha aqui. E perfeito, agora a gente tem o token novo. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar esse token e vou colar aqui, salvar ele em algum lugar, né? Então salvei o meu token e agora a parte mais chata foi feita. Agora vamos para a parte do N8N, tá? Então podemos fechar aqui, tá? Sem problema nenhum. Eu vou só deixar aberto aqui o meu Instagram, porque eu vou ficar olhando o meu Instagram quando tiver os posts para ir apagando os posts nele, tá? Então eu vou entrar no perfil aqui. Então eu vou entrar no perfil aqui, tá? Dos meus posts e vou ficar controlando eles e apagando eles aqui. Então, vamos lá. Então, dentro do N8N, vamos criar um novo workflow. Então, eu criei um novo workflow aqui, tá? E eu também vou precisar colocar as minhas credenciais. Então, eu vou vir aqui, vou adicionar um Facebook Graph API, tá? E aqui eu vou clicar aqui embaixo e vou colocar criar uma nova credencial. Então, eu vou botar aqui Antônio credencial, né? Eu vou simplesmente colar o meu Access Token aqui, aquele Access Token que a gente gerou lá no nosso Facebook. Então, colei aqui, vou salvar, testou e conexão successful. Posso fechar aqui e pronto. Agora a gente tem o Node do Facebook. Então, eu vou mostrar para você aqui, tá? O projeto. Ele parece ser complexo, mas ele é bem simples, tá? Vamos ver aqui, ó, as informações aqui. Pode ver que tanto esse, quanto o de baixo são os mesmos, tá? Então, como que ele funciona exatamente? Eu vou abrir aqui a planilha para você entender. E dentro da planilha, a gente coloca a informação, a gente coloca a data, a hora que ele vai ser postado. E a gente coloca aqui o link do Drive, seja a foto, seja o vídeo, tá bom? Então, ele é basicamente isso aqui, não tem muito mistério. Aqui a gente tem um status, esse status a gente tem enviar, enviado e o erro, e o log do erro, que eu ainda não fiz, tá? Mas ele teria dito aqui o log do erro do que é, de onde que foi o erro. E a gente tem aqui o tipo que é, então aqui no tipo eu criei Reel, Post Foto, Story Vídeo, Story Foto, Foto e Post, no caso, eu quero postar uma foto, já postar a mesma foto no Story, ou vídeo Reel e Story. Então, tipo, eu quero postar no Reel e quero postar nos Stories. Então, tá aqui.
Então, esse aqui é a forma que eu organizei aqui e fiz isso aqui, tá? Foi assim que eu fiz. Então, você pode ver como é que faz, copiar e colar. Se você quiser esse template, você pode adquirir ele no link aí abaixo do Gumroad, onde eu vou deixar o link do template, tanto do Sheets quanto, é óbvio, o do N8N que a gente está construindo aqui, passo a passo, tá? Bom, olhando aqui as informações, então é isso. A gente tem as credenciais do Instagram aqui, que ele vai colocar as informações, ó. E aqui no Node a gente vai colocar aquele dado daquela informação que a gente tinha salvo, que eu pedi para você salvar no início, que era o token do app lá, tá? Então esse aqui vai ser o acesso, que a gente vai acessar o app, vai ser por aquele número que a gente salvou, tá? Então, vamos fazer isso aqui do zero para que você consiga entender o passo a passo de como que isso aqui funciona, tá? Então vamos lá. A gente precisa também ter um Minion. No meu caso aqui, como é que funciona, tá? Eu tenho aqui o meu Minion, acessei o meu Minion aqui, tá? E aqui dentro do meu Minion, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar um bucket novo, então eu vou vir aqui em Buckets e vou create a bucket e vou colocar aqui aula. Criei o bucket aqui, então o bucket vai ser aula. Eu vou vir aqui em Access Keys e vou criar uma chave de acesso para que a gente possa acessar esse Minion e poder fazer alterações, upar e deletar os nossos arquivos aqui dentro. Então eu vou vir aqui em Create Access Key, ele vai criar uma chave e vai criar um Secret Key. Então eu vou vir aqui, né, no meu Workflow, vou botar S3, vou clicar aqui e vou selecionar aqui o Get Many Buckets só para a gente pegar as informações aqui e vou botar aqui, ó, Create New Credential. Então vamos começar pelo S3 Endpoint. O que que é isso aqui? O nosso S3 Endpoint é exatamente o nosso site que a gente tem o Minion. Então o meu S3 é esse aqui, ó. É esse aqui, tá? Então eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui. A única coisa que eu vou mudar aqui é que eu vou, em vez de deixar Minion ponto o meu domínio, eu vou colocar S3 e pronto. A region eu deixo como tá e o access key eu vou colocar aqui. Deixa eu só botar o nome aqui, aula YouTube, para mim saber, porque depois eu vou apagar essa chave, tá? Então, o access key ID, ele nada mais é do que este aqui, ó. Então, access key, eu vou copiar, vou colar aqui, tá? E agora a gente vai precisar do secret key. Então, eu vou olhar o meu secret key, vou copiar e vou colar aqui, tá? Uma outra coisa que a gente precisa também agora é criar para que a gente possa acessar. Então eu vou criar aqui e ele vai me dar as informações, né? Como eu já salvei elas ali no N8N, eu não vou salvar, mas eu recomendo que você salve isso aqui, porque você só vai ter acesso às chaves agora, tá? Então eu vou fechar aqui e pronto, ele gerou ali o meu access key. Então, voltando aqui para o meu N8N, eu vou clicar aqui em Force Path Style, tá? Porque senão ele não vai funcionar, tá? Então eu vou usar esse aqui, Force Path Style, tá? E eu vou salvar. Tudo deu certo aqui a princípio, então vamos testar para ver se o nosso Minion tá funcionando, tá? Então, vou vir aqui e vou dar um play aqui. Então deu certo, ele puxou todas as informações aqui. Então, fechou. Temos o nosso Minion cadastrado, temos o nosso Facebook cadastrado. Agora vamos começar a construir o nosso agendador passo a passo. Então, vamos lá. Vou deixar isso aqui para um canto. Bom, então, como é que a gente vai começar esse projeto, né? Olhando ele, ele parece ser super complexo, super difícil, tá? Na verdade, eu odeio a API do Facebook. Eu acho ela muito chata de trabalhar e eu não gosto da maneira que é feita a documentação. Ela é muito complexa, é difícil de entender. Então, eu utilizei bastante o Gemini para me ajudar nesse projeto, tá? E foi assim que eu acabei conseguindo construir ele. Mas o que a gente precisa efetivamente para a gente começar? Vamos começar clicando aqui nesse maisinho e colocando um set node, tá? Esse set node, ele vai servir para a gente colocar as nossas credenciais. Então, eu vou colocar aqui, ó, credenciais IG, tá? Opa, acabei colocando. Então, eu vou vir aqui, cliquei e agora eu vou começar a colocar as informações. Então, eu vou começar aqui com a imagem, URL, tá? Aí vai ter um valor aqui que vai ser a URL da imagem. Vou colocar também aqui a minha legenda, que é a legenda da foto ou do vídeo. Vou colocar aqui também o meu Node, que vai ser
o meu código lá, né? Que eu salvei antes. Então, eu vou vir aqui no meu Node, vou copiar aquele código que eu salvei. Então, eu vou copiar aqui e vou colar aqui, ó. Então, esse aqui é o meu código de página. Ah, Antônio, eu não salvei o meu código de página como tu pediu para fazer. Ah, quem diria que você não fez isso, né? Tudo bem, não tem problema. Como é que a gente vai fazer para a gente descobrir qual que é o nosso código? Então você vai voltar aqui no seu painel do seu aplicativo, você vai vir no Instagram, você vai vir em configurações da API, né, com login. E aí aqui vai ter, tá, no gerir token de acesso, a gente vai ter aqui o código, é esse código aqui, o seu código de acesso. Então copia lá e cola lá, tá? Então vamos voltar aqui, colei o meu código aqui, ó, pode ver que é o mesmo, ó, se eu dar um Ctrl V aqui vai ser o mesmo código, que é o mesmo que tá aqui, ó, final 22, tá? E agora a gente vai colocar o vídeo URL, que é o URL do vídeo. E aqui eu vou colocar um negócio que eu chamo de post type. Você pode colocar tipo de post, você pode colocar o que você quiser. Aqui é como eu formatei. O que, que é isso aqui? Isso aqui é para a gente saber, quando entrar no switch, a informação que vai vir. Se vai ser Reels, se vai ser foto, se vai ser story, se vai ser story vídeo ou se vai ser todos eles. Então, a gente vai ter aqui essa informação para a gente saber o que, que vai ser depois, tá? Então, colocamos as nossas credenciais aqui, o que, que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar aqui no Facebook Graph API. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter aqui no nosso Facebook é uma maneira da gente conseguir colocar as informações dentro dele, tá? Que é como criar um container. A gente vai começar com um container de imagem, porque ele é o mais simples e o mais rápido de fazer. Vamos começar criando uma foto para o feed aqui. Deixa eu ligar isso aqui nele aqui. Vamos abrir aqui, agora vamos começar a configurar. A primeira coisa que a gente vai precisar alterar aqui é de get para post. Por quê? Porque a gente vai colocar uma informação. Então, no get a gente puxa, no post a gente envia. A gente vai vir aqui em Graph API Version, a gente vai colocar o V23, tá? Que é a última versão que tem, no caso, no momento dessa aula aqui, em 2025, que eu estou fazendo essa aula, tá? Talvez seja na versão 24, 25. Ah, Antônio, como é que eu sei a versão que eu tenho que colocar? É a versão que você criou lá, o seu token de acesso, né? Então, vamos voltar lá no nosso negócio aqui e vamos colocar em ferramentas e vamos novamente em explorador de Graph API. O token de acesso que eu criei foi no V23, tá? Então você clicando aqui, você vai ver que está na versão 23, tá certo? Então é assim que funciona. Vamos voltar aqui para o nosso N8N. Agora o Node é aquele lá que eu salvei, que é o número do nosso Instagram. Então eu vou executar os nodes anteriores, que deu erro, tá? Essa versão aqui ela tá bugada, então eu vou dar um play aqui, ó, e ele vai executar. Vou voltar para cá e agora vai ter aqui, ó, Node. Então colocamos o Node aqui. E agora temos o Add aqui. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar média. Então aqui é o mídia. Então o que, que a gente vai fazer agora aqui, tá? A gente vai vir aqui e vai adicionar umas propriedades aqui. Então eu vou vir aqui e Query Parameters. Add Parameter. E aqui a gente vai começar a colocar as nossas variáveis. Então a primeira coisa que a gente vai colocar é o imagem underline URL. Ah, qual que é a minha imagem URL? A minha imagem URL é esta aqui que está nas credenciais. Então eu vou arrastar para cá. Então, imagem URL. A gente vai usar dessa maneira agora só para a gente poder testar, tá? Depois eu vou ensinar de outra maneira usando um switch. Então, adicionamos a URL da imagem. Agora a gente vai colocar o caption, que é o que vem na imagem. Caption. Que vem na imagem. E o caption vai ser a legenda. Tá? Então, vai ser essa legenda aqui que está vazia. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar uma legenda, né? Para a gente conseguir ver o que está sendo feito. Então, eu vou vir aqui na legenda e vou colocar teste automação. Perfeito. Vou mudar o nome aqui para container. Então, isso aqui é um container. Então, eu vou botar aqui, ó. Cria container foto feed. E aqui ele vai criar o container. Vamos ver se funcionou. Vou dar um post aqui, vou dar um play aqui e vamos ver se ele vai criar o container. Deu um erro. Vamos ver qual que é o erro que deu aqui.
imagem URL. Empty, tá. Porque a gente não tem a URL da imagem. O que eu vou fazer aqui pra gente pegar o URL de imagem? Eu utilizo o Google Drive, tá? Pra fazer, salvar minhas imagens, salvar meus vídeos. Porém, a gente tem um problema aqui. Para a imagem, eu consigo recuperar a imagem do Google Drive. Eu consigo puxar uma imagem do Google Drive. Porém, eu não consigo puxar o vídeo. É por isso que a gente usa o Minion, tá? Para a imagem, eu vou utilizar uma imagem padrão aqui que eu vou pegar na internet. Então, eu vou botar aqui, ó. Então, eu peguei uma imagem aqui de um cachorro, tá? Dormindo aqui. E eu vou colocar ele como uma imagem que a gente vai puxar aqui. Então, eu vou vir aqui e vou colocar imagem URL. Vou colocar aqui, tá? Imagem do cachorro. Vamos ver se vai dar certo. Dá um play novamente aqui. Perfeito. Deu certo. Quando der certo, você vai saber porque vai aparecer o ID aqui, ó. Então, esse aqui é o ID do container. Para que a gente precisa do ID do container? Para a partir do container a gente conseguir postar a imagem, né? Ou vídeo, ou whatever, tá? Como é que funciona dentro do Instagram? Quando a gente vai postar qualquer coisa no Instagram, primeiro a gente faz o upload do arquivo, depois a gente coloca as descrições e depois a gente faz o post, né? Então, é exatamente a mesma coisa. Então, ele cria esse container aqui, criou o container, é esse número aqui, e agora a gente vai verificar se o container está funcionando, se está aparecendo a informação de verdade, se ela foi upada já. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com o HTTP request. Porém, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um set node. E esse set node eu vou chamar ele de processamento. Dentro desse set node, eu vou colocar o meu ID do container, tá? E o meu ID do container vai ser esse aqui. Então, de qualquer um, vai ser esse aqui. Seja foto, seja vídeo, seja qualquer coisa, ele vai ser sempre essa informação, vai ser sempre o ID. Então, ele vai vir aqui, ó, json.id. E, perfeito. Agora, a gente vai criar um HTTP request aqui. Então, vamos criar um HTTP request. Ele vai ser um GET, tá? E esse HTTP request, ele vai ser isso aqui, ó. HTTP, dois pontos, barra, barra, graph.facebook.com barra v23.0, tá? O que é isso aqui? É exatamente a mesma coisa que isso aqui, ó, tá? É isso aqui, ó. É isso aqui que eu tô colocando. Então você pode pegar essa informação daqui. É a mesma coisa. Aqui o código do container. Aonde que eu vou pegar o código do container? A gente vai pegar daqui, ó. Então eu vou dar um P aqui, ó. Vou selecionar o container, eu vou dar um P para que ele não gere novamente. E vou dar um play aqui, tá? Então ele veio para cá o código do container e eu vou arrastar para cá. Então você pode ver que vai ficar um espaço, vou dar um delete e vou pegar essa informação aqui inteira. Então, após eu colocar aqui o meu ID, né, arrastei para cá, agora eu preciso fazer uma outra credencial aqui, tá? A gente tem um problema aqui dentro desse GET, que esse é o problema que eu tenho com a porra da API do Facebook. Ela tem um monte de frescura. Eu não consigo simplesmente vir aqui um generic credential type e colocar um header out. Um header out e colocar o meu IG ali, as credenciais do meu IG. Não funciona desse jeito. E aí eu fiquei batendo a minha cabeça para entender como é que isso aqui funciona. Então ele não funciona. O que eu vou ter que fazer? Eu vou, em vez de colocar um header out aqui, eu vou ter que colocar um query out. E aqui eu vou ter que criar o new credential. Certo? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar access underline token. E access é com 2 Cs, então presta atenção nisso, tá? Vou colocar aqui que é IG Antônio, para saber que é o meu Instagram, né? E aqui eu vou colocar o token normal do que a gente salvou lá, do Facebook mesmo. Então eu vou copiar aqui e vou colar aqui, tá? E vou salvar. Beleza, ele não vai testar nem nada, então fechou.
Aí eu preciso colocar outra informação aqui, tá? Eu preciso enviar os parâmetros do query. Então eu vou vir aqui em Send Query Parameters, vou ativar isso aqui. E aqui no name eu vou colocar fields. Fields. Tá? E aqui no value eu vou colocar status underline code. E aqui ele vai me dizer se a informação veio ou não veio, se foi upado ou não foi upado. Então eu vou dar um execute steps, deu tudo certo, vai dar, e aqui deu, ó. Status code finished. Então significa que a imagem foi upada, o container aqui foi upado. Ah, Antônio, como é que eu sei, como é que tu sabe isso aí? Eu vou te mostrar aqui como que eu sei isso. Então, aqui dentro dessa maravilhosa documentação, tá explicado. Eu joguei isso aqui no Gemini e ele me explicou que eu precisava fazer isso, tá? Então, basicamente aqui embaixo, ó, se eu rolar aqui para baixo, ele vai ter informação aqui, ó, jogada em algum lugar. Deixa eu achar aqui para te mostrar. Tá aqui, ó. Resposta, ó. Para me verificar o container, eu tenho que colocar status code, né? E aí vai ter o valor finished, que quer dizer que foi carregado sem erros. Basicamente é isso aqui, tá? Então, a gente está aqui com a informação, né? Esse HTTP request. Eu vou mudar o nome dele aqui para validador, tá? Mudei aqui para validador. E agora, por último, a gente precisa simplesmente upar isso aqui. Eu simplesmente vou selecionar esse nó aqui e vou dar um Ctrl D, tá? E copiar ele. Eu vou tirar o pin que tem aqui, eu vou dar um P para tirar o pin, vou ligar ele nesse aqui. Eu vou renomear ele aqui para posta vídeo. E agora a gente vai mudar as informações aqui. As informações que vão ser alteradas aqui é basicamente isso aqui. Ele continua a mesma coisa, porém perceba que eu não tenho aqui as minhas credenciais. O que eu vou fazer aqui para buscar as minhas credenciais que eu tenho aqui de dentro dessa aqui? Eu posso simplesmente clicar e arrastar para cá, que eu vou puxar minhas credenciais. Então se eu vier aqui e arrastar, eu vou puxar as credenciais. Eu gosto de fazer desse jeito e eu gosto de fazer desse jeito aqui também, ó. Quando a gente clica no JSON aqui e a gente vem aqui nas credenciais, se eu clicar em cima do node e clicar no copiar e colocar copy parameter path e colar aqui, ele vai ficar exatamente o nó que eu puxei a informação. Isso aqui também é legal eu pegar e colocar aqui dentro exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque agora, se eu pegar esse nó e colocar um switch antes dele e colocar outras informações antes dele, ele sempre vai puxar do nó das credenciais. Isso é bem importante porque assim fica mais fácil. Porque o que está acontecendo aqui? Ele estava puxando antes só a informação do nó anterior. E agora ele está puxando desse nó. Então se eu tiver 3, 4, 5 nós aqui na frente desse aqui, ele ainda assim vai puxar desse aqui. Então é bem legal fazer desse jeito, tá? Eu estou fazendo agora geralmente assim, para que sempre que eu for alterar as coisas, ele sempre puxar do nó exato que eu quero, e não do último nó. Então é uma informação relevante para você, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, porque eu não quero puxar do nó anterior, eu quero puxar esse aqui, então sempre esse aqui. Então copy parameter path, vou selecionar aqui e vou dar um Ctrl V, e ele vai sempre puxar esse aqui. Fechou aqui. Aqui também, então aqui eu puxei o nó lá, o ID da minha conta certinho. Agora eu só tenho que alterar algumas coisas aqui. Então o media eu vou alterar para media underline publish. Esse aqui vai ser sempre padrão. Esse aqui vai ser para qualquer um, seja para vídeo, seja para foto. Para os stories, para os reels, para os posts, vai ser sempre esse, tá? A única coisa que vai mudar aqui são os parâmetros do query aqui. Então, esse aqui no caso, ele vai levar o image URL e o caption, tá? Porque é imagem. Tá vendo que ele tá puxando a informação igual do outro lá, que tá puxando o nó anterior e não tem nada? Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou voltar para cá. Eu até vou tirar o pin desse aqui, porque eu não preciso mais desse pin. E eu vou fazer o mesmo esquema. Então, imagem URL. Eu vou apagar aqui. Eu vou vir aqui em imagem URL. Eu vou copy item path. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou colar aqui o item path. A mesma coisa eu vou colar aqui nesse outro. Então, eu vou vir aqui e vou colar o item path. Então, eu vou vir aqui
imagem URL e vou colar aqui. Pode ver que ele puxou o URL bem certinho lá. Vou fazer a mesma coisa agora com o de baixo. Então, eu vou vir aqui, vou pegar o caption. Em vez de pegar o daqui, eu vou clicar na legenda, vou clicar em copiar e vou copiar item path. E vou colar. Tá? Então, é muito importante a gente fazer dessa maneira para que depois que a gente vai alterar as informações, dê tudo certo. Então, eu vou botar aqui embaixo e vou dar um Ctrl V aqui, item path. E perfeito. Agora a gente vai testar para ver se ele está postando. Então, eu vou vir aqui e vou desconectar isso aqui para não dar ruim, tá? Só para não dar ruim aqui, para não ter que puxar tudo de novo. Vou selecionar aqui e eu vou dar um play aqui para ver se ele vai funcionar. Então, eu já vou abrir aqui o meu Instagram aqui, que eu vou dar um enter aqui e vou apagar, né, para não ficar aqui o post. Então, vamos lá. Então, vou dar um play aqui. Deu um erro no meu validador, deixa eu ver qual é o erro, que é esse aqui, que ele não tá mais pegando o Session ID. O que eu vou fazer, tá? Fiz cagada porque eu despinei isso aqui. Vamos play aqui. Não, ele fez o que eu não queria, né? Quer fazer o negócio de novo. Não tem problema, tá? Ele vai fazer aqui. Pode ver que deu um erro aqui, né? Então, vamos ver qual que foi o erro aqui que deu. Aqui, faltou adicionar um parâmetro, tá? Que é o Creation ID, então. Creation underline ID. E esse Creation ID é isso aqui, ó. É exatamente o ID aqui, que é a informação que eu preciso para saber, né, o que foi upado para funcionar. Foi por isso que deu erro aqui. Então agora eu vou dar um play aqui de novo. E ele vai postar, ó. Então vamos ver se ele postou certinho. Eu vou abrir aqui. Vou dar um enter aqui, ó. E ele postou aqui a imagem do cachorrinho, ó. Teste automação. Deu certo. Então eu vou pegar aqui e vou apagar. A primeira etapa a gente finalizou. Agora a gente vai melhorar esse fluxo aqui e posteriormente fazer todos os outros. Então, o que a gente vai fazer primeiro aqui, tá? Primeiro, a gente precisa criar um wait aqui para a gente poder enviar a imagem, porque a imagem, se ela for um pouco mais pesada, ele não vai upar instantaneamente. Ele vai precisar de um tempo para processar essa imagem e aí sim conseguir enviar e postar a imagem. Então, vamos começar com esse tratamento, tá? Então, aqui no processamento, a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou colocar um wait aqui. Então, eu vou dar um mais aqui e vou colocar um wait. Vou colocar um wait. Eu vou colocar aqui uns 10 segundos. E aí o wait eu vou ligar aqui. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou tirar fora aqui e vou colocar um if. Esse if vai ser o status code. Se o status code aqui é finished, então eu vou copiar ele, ó. Eu vou clicar, como é que eu fiz aqui, ó? Então, eu vou clicar aqui em cima, ó, vai aparecer o texto, vou Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, tá? Então, criou aqui, se ele for finished, ele vai ser true. Então, ele vai dar um wait aqui, vai dar finished e vai mandar para cá. Se ele for falso, ele vai vir aqui, vai dar mais um wait. Eu vou colocar aqui, nesse wait, uns 40 segundos. E aí ele vai voltar para o validador. JSON Container ID. Antes eu fiz o negócio, acabei fazendo errado, tá? Então eu vou vir aqui no processamento novamente, eu vou selecionar aqui, vou copiar e vou copiar o item path, tá? Que aí ele vai funcionar. Então eu vou dar um Ctrl V aqui e pronto. Ele vai pegar o item path exatamente anterior, no anterior. Então ele sempre vai ser esse aqui. Então ele sempre vai executar, ele vai pegar essa informação aqui. E aí o true eu vou só arrastar para cá e pronto. Mesma coisa aqui, né? Então, tá vendo que ele tá pegando a credencial certa. E o Creation ID, ele tá certo aqui. Então, fechou. Então, nós temos aqui o nosso post de imagem, né? Então,
A primeira etapa aqui tá certo, tá funcionando. Ele vai pegar, criar um container e postar uma imagem. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a mesma coisa e fazer para Story agora. Então, qual que é a diferença desse aqui, do feed, tá? Essas informações, para o Story. Então, o que a gente vai fazer? Fazer a mesma coisa aqui, tá? Esse aqui fechou, então, esse aqui, como esse aqui deu certo, eu vou pegar, vou arrastar para o lado, vou dar um Ctrl D e vou arrastar esse aqui para cá. Então agora eu vou simplesmente mudar o nome aqui, ó. Então eu vou dar um rename e eu vou colocar criar container foto story. Tá? Criei o story aqui. O processamento é o mesmo, o validador é o mesmo e o post é o mesmo. O que vai mudar agora aqui dentro são as variáveis daqui de dentro. Então aqui dentro, o que a gente vai mudar efetivamente para fazer o story? A gente vai vir aqui adicionar um parâmetro e esse parâmetro a gente vai chamar de media underline type. E aqui vai ser stories em maiúsculo. Precisa ser para funcionar. E é basicamente isso. Vamos ver se funcionou. Vou dar um play aqui e vamos ver se funcionou. Clica aqui. E funcionou. Criou o ID. Agora vamos ver se vai funcionar o story. Então eu vou fazer tudo de novo. Eu vou dar um play aqui e vou ver se no meu story lá ele vai postar. Então vamos esperar aqui um pouquinho. Vamos abrir aqui. Vou clicar nos meus stories aqui. Opa, vou dar um enter aqui primeiro. E tá aqui, ó. Postou no meu story. Postou o cachorro dormindo. Então eu vou vir aqui e vou apagar porque funcionou. Fechou. Então, funcionou. Eu vou mudar aqui só as tags porque eu acabei botando posta vídeo, mas esse aqui não é, né? Esse aqui é o rename posta foto story e esse aqui posta foto. Tá? Então a gente fez aqui o da foto para post e para story, perfeito? Se você quiser só postar foto, tá aqui, tá pronto. Você só precisa simplesmente precisa colocar um switch aqui que vai funcionar e vai ficar 100%, tá? Então é isso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui para vídeo. Eu vou apagar isso aqui, tá? Apagar isso aqui. Eu vou arrastar isso aqui para cá. E vou colocar aqui, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar aqui e vou dar um Ctrl D. E copiei novamente para cá. Vou arrastar isso aqui para o lado, né? Vou arrastar eles aqui para o lado. E agora eu vou mudar aqui. Então eu vou renomear aqui, criar container vídeo. Vou botar Rio só. Né? Vou dar um rename aqui. Processamento é a mesma coisa. O weight é a mesma coisa. O validador é a mesma coisa. E o post é a mesma coisa. Então eu vou rename aqui. Posta Rios. Tá? Eu nomeei. Eu vou primeiro fazer um exemplo em cima de um link qualquer, de um vídeo qualquer, para mostrar como é que funciona, tá? E depois a gente vai colocar dentro do Minion. Por que a gente vai usar o Minion? Porque eu vou usar o Drive para subir a foto e o Minion para puxar aquela foto e torná-la pública. Foto ou vídeo, tá? Por que a gente não consegue fazer com o Drive direto? Porque por algum motivo que eu não sei qual é, a API do Facebook ela não consegue puxar nem uma foto do Drive e nem um vídeo do Drive. E eu tentei isso dezenas de vezes, tá? E eu não consegui fazer com que ele retornasse aquela informação, tá? A foto eu até consegui algumas vezes deixando a foto pública e aí pegando o link, transformando um link tipo de como se fosse de um Google Fotos e tal. Só que é muito trabalho e é muito mais fácil fazer desse jeito. O vídeo eu não consegui fazer de jeito nenhum. Então eu vou pegar um vídeo, o Royalty Free aqui, com o link direto já, para mostrar como é que funciona ali, para a gente upar, e depois a gente vai fazer a parte do Minion, tá? Então vamos para a parte do vídeo agora. Então eu vou
pegar aqui um URL de um vídeo e vou mudar aqui. Então, a gente vai ter aqui vídeo URL, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar a informação aqui. Vamos abrir o container do Rios, tá? E ele vai continuar da mesma maneira, tá? A única coisa que eu vou mudar é que eu vou trocar o media type aqui para Rios. A gente tem algumas informações que a gente precisa mudar aqui, então a imagem a gente vai ter que alterar aqui para vídeo underline URL. A gente também vai ter outros parâmetros, tá? Esses parâmetros continuam os mesmos. A gente vai precisar também de um parâmetro chamado cover underline URL. Esse cover URL eu vou criar aqui, clicar em expressions, eu vou colocar duas chaves e vou colocar aqui null, escrever null, porque ele vai ser vazio. Se eu quisesse colocar uma foto aqui de capa, eu poderia colocar, tá? É para isso que serve. Então, se quisesse colocar uma foto de preview do que é o vídeo, você poderia colocar, tá? Eu vou deixar assim, porque já o próprio vídeo vai ser a capa, tá? Então, vou colocar aqui, adicionar mais um parâmetro, e o último parâmetro vai ser áudio underline name. Mesmo esquema. Vou colocar aqui, vou colocar um null, que é vazio. O que é esse áudio name? Basicamente, quando eu crio um Reels, eu consigo colocar aqueles áudios populares do Instagram, aqueles que estão em trend, ou qualquer áudio que tenha incluso no Instagram. Isso só funciona para Reel, não funciona para Story, tá? Só que geralmente quando eu vou fazer o post, já vou fazer a programação, eu já vou colocar o áudio que eu quero. Então eu não coloco o áudio aqui. Mas se você quiser colocar um áudio, você também pode colocar. Você coloca um áudio que pode estar em trend ou alguma coisa assim, fazer vários vídeos com o mesmo áudio. Tu quer upar o vídeo, por exemplo, sem áudio e daí colocar o áudio do Instagram para ter um alcance maior. É totalmente possível por aqui. Aí você colocaria aqui o título da música que ele iria colocar automaticamente, tá? Então eu não vou fazer assim, então vai ficar desse jeito. Perfeito. Então, agora eu vou vir aqui nas credenciais e vou colocar o nosso vídeo aqui, a URL do nosso vídeo. Deixa aí para você experimentar, tá? Vou deixar o... Então eu vou colar aqui o link. Então agora eu vou dar um play aqui direto no validador, vamos ver o que vai acontecer. Se tudo der certo, ele vai dizer que está em progress. Quer dizer que ele vai estar upando a imagem. Perfeito. In progress significa que ele conseguiu baixar a imagem e subir a imagem para o servidor da Meta. Agora a gente tem que só esperar ele upar. Então, se eu executasse o loop, ele viria para o false, voltaria para cá e depois postaria. Aqui no posta Reels, eu preciso mudar algumas coisas, tá? Eu acabei já mudando aqui, mas aqui vai estar escrito imagem URL. Você muda para vídeo URL, tá? E aqui você puxa a informação aqui das credenciais do IG, né? Eu tenho aqui vídeo URL, eu puxei o vídeo URL para cá. Então, basicamente, vou fazer aqui contigo, ó, eu vou clicar aqui, copy item path, vou copiar e vou colar aqui. E pronto, tá certo. Caption continua a mesma coisa, creation ID continua a mesma coisa. Que ele vai puxar aqui do if, então, perfeito. Vamos dar um play aqui, ver se ele já processou. Finished, então quer dizer que ele processou. Vamos dar um play aqui e vamos ver se ele vai postar lá no meu Instagram. Então, vou abrir aqui meu Instagram, enquanto ele está postando, né? Abrir aqui o Instagram, vou dar um enter aqui. E é isso, ó. Postado, ó. O vídeo. Tranquilo. Então, mesmo texto, ó. Teste automação. Deu certo. Agora eu vou excluir. E é isso. Agora vamos para o último, que é o do Stories, tá? Então vamos, mesmo esquema, vamos voltar aqui. Esse aqui fechou, né? Vamos desconectar ele, vamos pegar ele e vamos arrastar para cá. Então, o que eu vou fazer aqui? Esses aqui que são imagem, eu vou deixar eles juntos aqui. Então, vou botar esse aqui e esse aqui, né? Esse aqui é Photo Fit, esse aqui é Photo Story. Esse aqui eu vou puxar para cá a mesma coisa, tá? Esse aqui é o que cria o Reels, tá? Vou dar um Ctrl D. E esse aqui agora vai ser o do Story. Então, vamos ligar aqui, tá? Então, vamos renomear aqui. Cria container
story vídeo. Rename. Posta Reels. Posta story vídeo. Perfeito. Então, a gente só precisa mudar uma coisa aqui. A gente vai precisar mudar aqui dentro. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai deixar vídeo URL igual. A gente vai pegar o captions aqui e vai apagar ele, porque nos stories não tem captions, tá? Aqui, no cover URL, a gente vai remover, tá? Aqui no media type, a gente vai colocar stories novamente, tá? E aqui no audio name a gente vai apagar também. Então é isso aqui. Agora vamos testar novamente. Vamos ver se ele vai criar o container. Dá um play aqui. Clica aqui em progress. Então significa que está funcionando, tá? Perfeito. Agora a gente espera um pouco, dá o play aqui e se tudo der certo, vai postar o story, tá? Então, depois que a gente finalizar isso aqui, a gente vai para a próxima etapa, que é a parte de criar a planilha e depois a gente vai criar o switch, onde a gente vai fazer a decisão de qual é o caminho que ele vai tomar. A gente também vai fazer uma melhoria nessa parte aqui, que você já vai entender como é que vai funcionar. Então, eu vou dar um play aqui novamente. Então, eu vou dar um play aqui. Finished. Agora eu vou postar nos meus stories. Vamos abrir novamente aqui o meu Instagram, tá? Vou dar um enter aqui. E postado. Então, fechou, deu certinho, tá? Vamos excluir aqui. E perfeito. Então, a nossa automação, basicamente o esqueleto dela tá funcionando, tá? Por que eu tô fazendo dessa forma? Eu tô fazendo dessa forma para você entender passo a passo como é que é a linha de raciocínio para montar isso aqui do zero. Então, temos essa automação funcionando. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma abstração aqui. O que é a abstração que a gente vai fazer aqui? Primeiro, isso aqui, a gente não precisa de vários desses aqui. A gente precisa só de 2. Então, a gente vai simplesmente copiar esse aqui, né? Vai botar aqui, ó, container Reels, tá? E vai colocar aqui. Vamos tirar fora esse aqui. Então, o do Reels, né? É esse aqui. Eu vou mudar o nome de posta Reels, tá? Para posta vídeo. Tá? Porque esse aqui é o que posta todos os vídeos. E esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, ele é o que posta foto. Então, eu vou apagar esse aqui. Vou ligar esse aqui, esse aqui. E vou puxar para cá. Então, basicamente, o que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai precisar criar um switch aqui para que a gente consiga decidir para onde que vai, tá? No meu caso aqui, no meu exemplo, né? Eu vou te mostrar aqui de novo ele. No meu exemplo aqui, o que acontece? Eu criei um switch onde eu posto a foto, e o story da foto, e eu posto o vídeo e o story do vídeo também. Então eu tenho essas variáveis. Por quê? Simplesmente porque eu uso assim. Então às vezes eu posto o story, eu posto o reel e quero já botar o reel nos stories. Então eu já faço isso automático, tá? E eu vou te ensinar a fazer isso também. Então vamos por partes. Vamos voltar aqui na nossa automação, né? E agora a gente vai criar o switch. Aqui no switch, eu vou ligar as minhas credenciais nele. E dentro dele, a gente vai fazer a decisão do que é o que. Então, vamos fazer aqui. Eu vou fazer exatamente como eu fiz no meu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, primeiro, o post type. Então, eu vou selecionar o post type e colocar aqui em cima. Por quê? Porque ele vai puxar o post type e dependendo do que for a resposta do post type, vai ser o caminho que ele vai seguir. Então, o primeiro vai ser o posta foto. Post foto. Vou dar um rename, vou colocar
Vou adicionar um router. Vou copiar esse aqui de novo. Vou colar aqui. E vou colocar aqui. Story. Foto. O output é a mesma coisa. Deixar tudo maiúsculo, porque é assim que vai estar lá na minha planilha, tá? Adicionar mais uma rota aqui. Ctrl V. Vou colocar aqui agora. Foto. Post e story. Vou botar maiúsculo aqui. Porque na planilha vai estar maiúsculo. Rename output. Foto. Post e story. Mais um. Agora esse aqui é Rio. Rio. Mais um. Agora vai ser Story vídeo. Rename. Story vídeo. Né? Colar novamente aqui. E esse aqui vai ser o último, que vai ser vídeo. Vídeo Rio Story. Mesma coisa aqui. Vídeo Rio Story. Perfeito. Clicamos fora aqui. Agora temos o nosso switch, tá? Nosso switch aqui com todas as informações aqui que ele vai passar. Então agora a gente simplesmente vai ligar as coisas aqui. Então vamos começar com as fotos. Então vamos começar. Foto Story. Então Story foto é esse aqui. Vou botar para baixo. Vou botar esse aqui para cima. Post foto. Tá? Todos eles aqui eu vou deixar por último. Agora vamos lá. Container Rio. Então Rio aqui. Vou ligar no Rio. Story vídeo. Então eu vou ligar aqui. Então perfeito. Ligamos todos eles. Agora a gente vai criar uma planilha que vai fazer a seleção dessas opções, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar então criando uma planilha lá no nosso Google Drive. Então eu vou vir aqui no meu Google Drive. Então eu fiz uma cópia do meu programador de posts aqui. Você pode ver ele, porque ele é bem simples. Então ele tem o nome, ele tem a descrição, ele tem a data, ele tem a hora, ele tem o tipo, ele tem o link da mídia, mídia link, tem o status e tem o log, tá? Então aqui no tipo, basicamente como é que é feito isso aqui para você entender, né? Eu clico aqui, eu clico direito e rolo para baixo e coloco pendente, tá? Clico em pendente, ele vai abrir o menu pendente. Então eu começo da folha 1, que é a que a gente está aqui, tá? E aqui do E2, então eu vou deletar aqui e vou colocar o 2, tá? Então pode ver que ele vai começar a partir do 2. E aqui no menu pendente, eu vou decidir quais que são as informações. Então aqui eu já completei, você pode ver como é que tá no meu aqui, que é o tipo, né? Que é o que ele é, e depois vai ter o Rio, post foto, stories vídeo, story foto, post e story, tá? Então aqui o post é maiúsculo e o story é maiúsculo também, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para ficar certinho as letras. Vídeo, Rio, Story. Então, concluído aqui, tá? Tudo certo. Agora aqui no status, eu vou clicar nele aqui, mesmo esquema, ó. Pode ver que já vai estar no G aqui, ó. Clico direito nele, pendente, né? E aqui vai ter as informações. Então, ao invés do G1, eu apago e coloco o G2. E aqui tem a mesma coisa. Então, está vazio é enviar, enviado, erro e status, tá? Então, você completa a sua planilha aí do Sheets e aí vamos para a próxima etapa, que é a etapa de fazer a informação chegar lá no nosso switch. Feito isso, vamos colocar um nome. Então, eu vou colocar um nome aqui para o vídeo, que vai ser YouTube Aula. A descrição eu vou colocar apenas um teste de automação. Que essa aqui é a descrição que vai estar lá no nosso
no nosso título, né? Caso ele seja um reel, né? Ou uma foto. Seja. Aqui a data. Aqui na data, 15/9/25. Tá? Perfeito. Então, coloquei a data aqui, que é a data de hoje, para mim fazer o post. Agora a hora eu vou colocar aqui às 20 horas, tá? 20:00. O tipo eu vou colocar que vai ser um reel, tá? O Media Link, eu vou ter que colocar o link, então eu vou ter que fazer o upload desse arquivo aqui no meu Drive e eu vou colar aqui, né? Então, o status eu vou ter que mudar para enviar. Por quê? Porque ele vai ler se tá enviar e vai enviar. Se estiver enviado, ele não vai fazer nada. Então, perfeito. Agora vamos para a próxima etapa. Rio, 20 horas, do YouTube Aula. Perfeito. O que a gente vai fazer aqui? Vamos abrir e vamos colocar aqui um cron. Schedule Trigger. Perfeito. Então aqui você vai colocar o que você quer que ele faça, de quanto em quanto tempo ele vai ativar essa automação. No meu caso, eu coloquei que a cada hora, de hora em hora, ele vai ativar essa automação. Então, basicamente é isso aqui. Aí, agora, vou puxar aqui um pouco para o lado. E agora, a gente vai puxar aqui o nosso Sheets. Então, eu vou colocar o Sheets. Tá? Get rows in the sheet. Perfeito? Coloquei aqui. No seu caso, talvez, se você não tem ainda o Sheets, você vai ter que vir aqui e colocar as suas credenciais, tá? Então, você vai ter que fazer a parte lá das credenciais do Google, ter o link lá no arquivo do Notion para você fazer, tá bom? Então, vou pegar o meu documento aqui, tá? Eu simplesmente vou vir aqui e vou copiar o link do documento, ó, e vou colar aqui. Então, o documento eu vou pegar por URL. Vou colar o URL aqui. E a lista vai ser a folha 1. Tá? Perfeito. Então aqui, vou dar um play aqui. E ele puxou aqui a informação. Então aqui, ó, YouTube Aula é apenas um teste de automação. 15/9/25, 20 horas, Rio, tá? Status enviar. Perfeito. Agora o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou colocar um loop. Loop over items. Tá? O que esse loop over items faz? Esse aqui é um dos nós mais poderosos do N8N. Então eu vou explicar ele. Eu sei que se você já conhece ele, pode ser meio chato isso, mas estou explicando isso para que todo mundo consiga entender. Basicamente, quando a gente puxa uma informação de um documento, essa informação ela vem inteira, ou seja, vem todas as linhas e todas as colunas. Quando a gente quer separar as informações, a gente precisa usar esse looper over items. Por quê? Porque ele vai sempre enviar linha por linha, uma por vez, que é o que a gente precisa para separar as informações. Então, a gente vai utilizar isso aqui para que sempre que eu puxar o documento com várias linhas, ele vai mandar uma linha por vez. É basicamente para isso que funciona. Então aqui, no loop over items, eu vou colocar aqui no loop, tá? Eu vou clicar aqui no mais e vou colocar um validador, que vai ser um if. Tá? Então esse meu if aqui, ele vai ser um validador data e hora. Tá? O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou dar um play aqui. Um playzinho aqui. Dei o play. Perfeito. E agora eu vou pegar basicamente a informação que eu tenho aqui do data. Eu tenho aqui uma colinha que eu vou copiar e colar, tá? Você pode tirar o print da minha tela aí para você saber o que é. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa informação que está aqui, ó, da data, e transformando ela no formato ISO, tá? Que é o formato padrão que a gente usa. Então tá aqui, ó. Ele vai transformar de dia, mês e ano para ano, mês e dia. Feito isso, eu vou vir aqui e vou selecionar date e time e vou colocar is before or equal to. O que isso significa? Significa que sempre que a data for essa data ou antes dessa data, ele vai enviar. Se for depois dessa data, ele não vai fazer nada. Por que a gente faz isso? Porque pode ser que eu tenha agendado para informação e às 2:30. E aí ele vai disparar ali o cron às 3 da tarde.
Se não for a hora exata, ele não vai disparar. Então eu coloco que sempre que a data antes ou igual, ele vai disparar. Então se for tipo meia hora antes, ele vai disparar, caso não tenha sido disparado ainda, e vai acionar ali a nossa automação. Então, aqui embaixo, eu vou colocar simplesmente, vou clicar em Expression, tá? Vou colocar duas chaves, vou colocar cifrão e vou colocar now. Tá? Então ele vai bater essa data com a data de agora, tá? Tá vendo que é uma data bem parecida aí, ó? É a data de agora, né? Só que agora é 8h30. Perfeito. Agora vamos colocar mais uma condição, tá? Essa condição é o status. Então eu vou vir aqui, vou pegar o status. E o status, ele precisa ser enviar. Eu também vou colocar mais uma condição. E essa condição vai ser a mesma coisa. Então aqui vai ser a hora. Então eu vou pegar essa condição, vou colocar a hora aqui. Vou colocar aqui entre chaves. Espera aí, que tem que primeiro ativar expressions. Eu vou colocar entre chaves aqui. Eu vou colocar asterisco now. E eu vou mudar isso aqui para mesma coisa. Date time is before or equal to, tá? Outra coisa, eu vou ter que alterar o horário aqui para que eu apenas tenha a parte da hora. Então, eu vou botar aqui ponto to format, abrir parênteses, tá? Que ele já vai abrir e fechar parênteses. Vou colocar entre aspas e vou colocar HH:/mm. E pronto, tá vendo que vai ficar bem certinho ali, ó, o horário, ó, exatamente como tá aqui, ó. Então, perfeito. Feito isso, vamos executar. Se tudo der certo, a gente vai sair como true, tá? Por que saiu como true? Porque eu decidi que o horário para disparar seria 8 horas. Se eu mudar o meu horário aqui, como agora é 8h30, vamos mudar para as 21 aqui, tá? E eu executar novamente. Vou executar novamente para você ver aqui. Ele vai dar falso, tá vendo? Porque não tá no horário ainda. Então aqui praticamente deu tudo certinho, tá? Fechou todas. Vamos voltar novamente aqui para o horário, então, para as 20 horas. E aqui, vamos ir para a próxima etapa aqui, que é o nosso validador agora, se ele é imagem ou ele é vídeo. Então eu vou dar um play aqui de novo para sair no verdadeiro. Agora eu vou botar aqui, vou botar um if novamente. E esse if vai ser validador foto vídeo. Feito isso, a gente vai colocar a informação que a gente precisa para saber se é foto ou vídeo. Então tá aqui, ó. Vamos colocar aqui o tipo, né? E aqui, se for rio, ele vai ser rio. Ou ele vai ser um tipo ou, deixa eu botar ou aqui, or, no caso, né? E aqui a gente vai decidir se ele vai ser store vídeo rio story. Ou ele vai ser story vídeo. Então, se ele for qualquer um desses aqui, ele vai ser vídeo, tá? E ele vai passar por cima. Então eu vou dar um play aqui. Vamos ver o que vai ser. Vai ser um rio, então ele vai ir por cima, tá aqui, ó. Exatamente, ó, a marquinha aqui, verdadeiro, que é um rio, tá? Então passou por cima. Agora o que a gente vai fazer com essa informação? A gente vai colocar aqui um drive, tá? A gente vai colocar download file. Certo? A gente vai fazer isso com os dois, tá? Tanto com o vídeo quanto com a foto. Perfeito? Então, simplesmente aqui
a gente vai vir aqui e vai colocar, então, o link de download, que é esse aqui, ó, Media Link. Então, vou vir aqui, vou selecionar By URL e vou arrastar o Media Link para cá. Certo? E agora eu vou ligar ele aqui no meu Minion, tá? Aquele que a gente tinha feito antes. Só que ao invés de Get Money Buckets, a gente vai colocar aqui, ó, File, Upload. Tá? E o Bucket Name vai ser aquele bucket que a gente criou lá no nosso Minion. Se você não lembra o que era o nosso bucket, você pode olhar aqui, né? Você vai abrir o seu Minion e vai ver que o meu bucket aqui é aula. Então, eu simplesmente vou pegar e vou colocar escrito aqui aula. Agora o file name. Essa parte aqui tem um segredinho, tá? O que que acontece? Eu poderia simplesmente executar aqui, ó. Vou dar um play aqui. Ele vai baixar a informação aqui. Eu poderia simplesmente colocar o file name como o nome do arquivo que está aqui no loop mesmo, ou no validador aqui, qualquer um desses. Mas, o que que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou vir aqui no loop over items, né? Aqui. E eu vou pegar o nome do arquivo, que é esse aqui, e arrastar aqui. Porém, eu vou usar esse nome desse arquivo para criar um arquivo novo e também vou usar ele como URL para eu puxar as informações. Então, o que que eu vou fazer para que você entenda? Eu vou simplesmente colocar aqui, ó. Tá vendo aqui no lado tem itoJSON.nome, né? Vou dar um ponto aqui, ó. Ponto. E eu vou botar replace. Vou colocar entre parênteses, tá? E eu vou colocar barra. Eu vou botar contrabarra. Eu vou colocar S barra G vírgula espaço e aspas, tá? Então tu pode ver que ele removeu tudo e deixou certinho ali, sem espaço, sem nada, tá? Então não importa como eu escreva, quando eu salvar o arquivo, ele sempre vai ser salvo dessa maneira. Sempre vai ser salvo tudo junto. O que vai facilitar depois para eu puxar a URL, tá? Porque eu sempre vou puxar a URL, que é o nome do arquivo. Feito isso, então, vamos subir a nossa informação no Minion. Eu vou dar um play aqui. Ele acessou aqui, né? Upou no Minion. Vou clicar aqui e ver se deu tudo certinho, ó. Success, true. Perfeito. Agora eu simplesmente vou vir aqui e vou colocar nas credenciais, tá? A nossa informação. Então eu vou clicar aqui e eu vou colocar o URL da minha imagem, tá? Então como é que vai ser essa imagem URL? Ela sempre vai ser exatamente assim, ó. A sua URL barra o seu bucket, que no meu caso aqui é aula, barra exatamente essa informação que tá aqui, ó. Essa informação que tá aqui, tá? Então eu vou colar aqui, ó, que vai ser exatamente o nome, ó, YouTube aula, né? Então é isso aqui. E a gente vai copiar isso aqui e colar também pro vídeo, tá? Então eu vou colar aqui no vídeo. É a mesma coisa, só tem que botar expressions para que fique verdinho, tá? E funcione. Eu tava olhando aqui a informação e no final das contas eu percebi que eu não preciso desse validador foto-vídeo, tá? Ele pode simplesmente ir direto. Ele não precisa validar. Por quê? Porque eu validava antes porque eu estava fazendo direto do Drive, mas começou a dar problema. Então eu percebi que usando o mesmo aqui, ele vai simplesmente mudar na hora de decidir o que que ele é, se ele é Reel, se ele é foto, entendeu? Vai ser decidido aqui. Então, basicamente eu vou vir novamente no Looper Over Items aqui, tá? Eu vou dar um play novamente aqui, tá? Porque ele vai substituir o arquivo aqui, porque eu acabei desconectando e ele não tá puxando toda a informação. Então eu vou dar um play novamente aqui e aí eu vou alterar aqui as informações, tá? Veio a informação para cá e pode ver que veio
a informação youtube.aula. Só está faltando aqui o post type. Então eu vou clicar no looper over items aqui. Por algum motivo não está aparecendo aqui, mas eu posso simplesmente clicar em JSON que vai aparecer aqui, ó. Se eu voltar aqui para o looper over items, vai aparecer, tá? Às vezes tem esse bug no N8N. Então eu vou arrastar o tipo para cá, que é rio. Então, se tudo der certo, a gente vai clicar aqui no rio e ele vai gerar ali pra gente a imagem. Então eu vou dar um play aqui. Vamos ver se ele vai conseguir enviar para cá. Então novamente ele vai dar um play. Lembrando que todas as vezes que eu dou play, ele faz a mesma coisa. Ele começa aqui, ele upa, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Então às vezes buga. Caso bugue, você pode pausar ou simplesmente salvar aqui e dar um enter, que é o que eu vou fazer aqui. Tá? Então, vou dar um enter aqui. Vou clicar no Rios aqui, vou dar um play aqui. Carregou, vamos ver se deu certo. ID, deu certo. Agora vamos vir aqui, dar um play aqui. Bom, vai demorar bastante aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou dar um enter aqui novamente. Vamos começar o seguinte. Eu vou já pegar e vou postar o vídeo. Então eu vou dar um play aqui, ó. E ele vai vir aqui e já vai postar o vídeo no meu Reels aqui. Tá? Então, vamos ver. Ah, muito importante. Eu tô tendo um erro várias vezes na hora de fazer o upload. Por quê? Porque aqui dentro do bucket você tem que mudar a política de acesso, tá? Você vai clicar aqui e vai colocar para público. E aí ele vai funcionar, porque senão ele vai ficar dando erro infinitamente, tá? Isso é muito importante. Então agora eu vou voltar aqui. Então agora eu vou testar novamente para ver se vai funcionar, tá? Então eu vou dar um execute workflow aqui e vamos ver. E bom, tá enviando aqui, ó. Postou, vamos olhar lá no meu Instagram se deu certo. Vou dar um enter aqui. E deu certo. Teste de automação. Perfeito. Excluir. E é isso, basicamente. Agora, para a gente finalizar, a questão é a seguinte, tá? Vamos só dar uma olhadinha aqui e ver se o texto tá tudo certo. Acredito que ele esteja puxando tudo certo, tá? A questão é a seguinte, a dúvida agora é, o que a gente faz agora para a gente poder sempre estar deletando, né, a informação lá do arquivo. Então, basicamente, para a gente não ficar acumulando um monte de arquivo, a gente vai duplicar isso aqui, dar um Ctrl D, tá? Nesse bucket aqui. E a gente vai colocar ele no final desse aqui e do outro. Então, eu vou colocar aqui. Tá? E eu vou colocar de upload para delete. E aí o file key é a mesma coisa que tá aqui. Então, vou vir aqui, ó. Vou copiar aqui, ó. Ctrl C, tá? Ctrl V. E aqui eu vou dar um Ctrl D nesse aqui e vou colocar aqui. Mesma coisa, tá? Fechou. Vou salvar. E agora todas as vezes ele vai apagar o arquivo. Ele vai upar o arquivo e apagar o arquivo. Então você nunca vai ter problema de armazenamento. Outra coisa. Agora como é que eu faço para ele postar a foto ou postar o Reel e o Story, no caso? A gente simplesmente faz o seguinte, ó. A gente vai tirar fora, vai duplicar isso aqui. Ctrl D. Tá? A gente vai pegar isso aqui, vai tirar fora. Então, primeiro a gente vai postar o Reel. Então, a gente vai linkar aqui, ó. Linkar aqui, tá? E aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai apagar isso aqui e vai colocar isso aqui. Tirar fora, né? E a gente vai dar um D aqui, Ctrl D. E vai ligar ele. E no final, a gente vai colocar mais um desse aqui. E vai finalizar com esse aqui. Tá? E vai fazer a mesma coisa com a foto.
o que vai acontecer? Ele simplesmente vai postar o reel e depois postar a foto. Agora o último, mas não menos importante, a gente precisa colocar a planilha para que ela altere o de enviar para enviado. Assim, todas as vezes que for enviado, ela vai marcar lá e ele vai continuar o loop para que ele não fique infinitamente postando 1 milhão de coisas lá no seu Instagram. Então, vamos colocar aqui, eu vou dar um Ctrl D aqui, nessa planilha que tem aqui, vou arrastar para cá, tá? E agora eu vou simplesmente pegar e deixar como tá e vou botar aqui, ó, update row, tá? Ah, Antônio, qual que é a row que eu vou fazer o update? Então, a gente vai colocar para row number aqui, ó, column to match on row number. O row number, da onde que a gente vai puxar esse row number? A gente vai puxar o row number. Vou clicar aqui, ó. Vamos clicar nesse aqui, por exemplo, tá? Deixa eu entender aqui. Vamos vir aqui no loop, né? Tá vendo que o loop não tá aparecendo, não tem problema, a gente clica em JSON, vai aparecer em JSON com certeza, então vamos lá no loop, né? E aqui no loop vai aparecer o row number, ó. Então eu vou simplesmente clicar aqui, vou copiar, ó, copy item path, tá? E eu vou colar aqui. Cliquei 2 vezes aqui, vou colar aqui, tá? Então ele vai buscar o item lá do row. Até vou ligar ele aqui, ó, para que ele consiga aparecer, né, para você ver que ele funciona, tá? E agora eu vou apagar todos menos o status. Então eu vou apagar o nome, vou apagar a descrição, vou apagar a data, vou apagar a hora, vou apagar o tipo, vou apagar o media link e vou apagar o log. E o status eu vou colocar enviado, tá? Então eu vou ligar esse aqui, eu vou ligar esse aqui e eu vou ligar esse aqui. Então, para a gente fazer o último teste, tá? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer esse de baixo aqui, que é ligar todos, fazer um reel, um post e tudo junto, tá? Então, olha só que interessante isso aqui. Vou vir aqui, então, ó. Vou mudar aqui a minha planilha. Vou mudar para Video Reel Story. Vou salvar aqui. E vou dar um execute. Se tudo der certo, vai postar no Reel e nos Stories. Então, vamos torcer, né? Foi para baixo, criou container. Que ele validou, né? Provavelmente. Que tá validando, ó. Validou, tá em progresso. Então, vamos ver se deu certo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever se você gostou disso. Eu sei que foi uma aula longa, tá? Mas eu espero que você tenha aprendido bastante coisa com isso. Se você quiser me ajudar, você pode comprar o curso Enxame de Agentes ou comprar o template desse que a gente acabou de fazer aí, para que você não tenha que fazer tudo isso, né? Se você chegou até o final, provavelmente você deve ter feito. E também, se você quiser deixar uma doação, você pode contribuir com o canal clicando aí embaixo, tá? E é basicamente isso. Então agora ele está criando novamente. Pode ver que se eu vier aqui e der um Enter, vai ter postado, ó. Então, postou. Eu vou vir aqui e vou deletar. E agora ele está postando nos Stories. No final ele vai apagar e vai validar e vai dizer que foi enviado. Se tudo der certo, né? Então, claro que as coisas podem dar errado, mas eu acredito que vai dar tudo certo, sim. Bom, vamos ver se ele deletou o arquivo. Conseguiu deletar. Vamos ver se ele criou lá o update lá, o nosso enviar. Enviado, então deu tudo certo, conseguimos. Ah, esqueci uma coisa bem importante aqui de mencionar. O falso aqui, a gente tem que botar no loop over items de volta, tá? Para voltar a fazer o loop. E aqui no final também, a gente tem que colocar lá no nosso loop também, tá? Para ele poder finalizar e voltar e fazer o loop de novo. Senão, ele vai só mandar uma vez e não vai voltar e fazer todas as outras postagens, no caso, tá? Faltou esse pequeno detalhe, eu tinha esquecido. Bom, basicamente foi isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês. Foi uma aula meio extensa, mas eu sei que valeu a pena porque
era uma dor muito grande que eu tinha, provavelmente é uma dor muito grande que você tem. E deixa aí nos comentários o que você achou, qual que é a próxima automação que você gostaria de ver, talvez seja relevante para eu fazer para você, e é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e obrigado por ver até aqui. Até a próxima. You walk out like a woman in suffering. I'm leaving mother, mama, tell me why you come along, living on my bus, singing the light.